meu nome é Clara e o dia do meu casamento com Eduardo chegou. Desde que nos conhecemos na faculdade, nossa relação tem sido uma jornada de amor e cumplicidade. Eduardo me pediu em casamento em uma viagem à praia, um momento mágico que nunca vou esquecer. Agora, aqui estávamos, nos preparando para o grande dia, com o entusiasmo e a ansiedade que qualquer noiva sente. Na manhã do casamento, meus amigos e eu fomos para um salão de beleza para nos preparar. O salão estava vibrante, cheio de conversas animadas e risadas. Enquanto uma das estilistas arrumava meu cabelo, minha amiga Ana entrou, exclamando: "Clara, você está deslumbrante. Este vestido é exatamente o que você imaginou." Eu olhei para o espelho e sorri. O vestido era elegante e clássico, com detalhes em renda que me faziam sentir como uma princesa. Laura, outra amiga, entrou logo depois e acrescentou: "É verdade. Eu quase não te reconheci quando cheguei. A maquiagem está perfeita e seu cabelo está exatamente como você queria." "Eu não consigo acreditar que finalmente chegamos até aqui", respondi, sentindo uma onda de emoção. As horas passaram rapidamente e logo estávamos a caminho da fazenda onde a cerimônia seria realizada. O cenário estava deslumbrante, um vasto campo verde com flores coloridas e uma arquitetura rústica charmosa. O céu estava azul e limpo, e a temperatura estava perfeita para um evento ao ar livre. Quando chegamos à fazenda, meus nervos começaram a se agitar. Eu me lembrei da ausência de Miguel, o pai de Eduardo, nas decisões do casamento. Ele havia se mostrado distante e pouco colaborativo desde o início. Eduardo tentava manter a calma, mas eu sabia que a situação estava começando a afetá-lo. "Clara, estou tão feliz por estarmos aqui juntos. Sei que as coisas com meu pai não têm sido fáceis, mas isso não vai estragar nosso dia", disse Eduardo, segurando minha mão com firmeza. "Eu sei, Eduardo. Estou nervosa, mas quero que este seja um dia perfeito para nós", respondi, tentando manter um sorriso no rosto. À medida que os convidados chegavam, comecei a notar murmúrios e olhares discretos. Era evidente que muitos estavam cientes das tensões familiares. Eu tentei me concentrar nos aspectos positivos, mas não pude deixar de sentir uma pontada de ansiedade. Finalmente, a cerimônia começou. Eu caminhei pelo corredor, meu pai ao meu lado, e senti uma mistura de felicidade e nervosismo. Eduardo estava de pé no altar, seu olhar cheio de amor e expectativa. O oficiante começou a cerimônia, e as palavras trocadas entre nós eram cheias de significado. Tudo estava indo bem até que Miguel começou a se levantar, preparando-se para fazer um discurso. Quando Miguel finalmente se levantou, eu senti um aperto no peito. Sua presença era imponente, e ele começou a falar com um tom de desdém que eu não esperava. As palavras que ele usou eram incisivas e críticas. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre a escolha de carreira de Eduardo. Todos nós sabemos que ele decidiu seguir um caminho que não é exatamente o que esperávamos para ele, disse Miguel, olhando diretamente para Eduardo. Houve um murmúrio de desconforto entre os convidados. Eduardo olhou para mim, claramente perturbado, e eu pude ver a angústia em seus olhos. Miguel continuou, fazendo comentários sobre como acreditava que eu não era a melhor escolha para Eduardo. "Clara, eu sei que você tem boas intenções, mas não posso deixar de me preocupar com as consequências dessa união para nossa família. Eduardo sempre foi alguém com grandes sonhos, e eu temia que essa decisão o desviasse de seu verdadeiro potencial", continuou Miguel, com uma expressão severa. As palavras de Miguel caíram como uma pedra em um lago tranquilo. Eu olhei para Eduardo e pude ver a dor em seu rosto. O ambiente estava carregado de tensão e eu senti a pressão de todos os olhares voltados para mim. Em um momento de clareza, eu percebi que precisava me levantar e responder. Levantei-me com um gesto decidido e caminhei até o centro da sala. O silêncio tomou conta do ambiente enquanto eu começava a falar. "Senhor Miguel, este dia é sobre o amor que Eduardo e eu compartilhamos.
Acredito que o respeito mútuo e a compreensão são mais importantes do que qualquer expectativa de carreira ou status. Estamos aqui para celebrar o que temos juntos, e eu não vou deixar que suas críticas ofusquem isso, declarei, com a voz firme. Houve um murmúrio de aprovação entre os convidados, e eu percebi que a maioria estava começando a apoiar minha postura. Eduardo se levantou ao meu lado, segurando minha mão e demonstrando seu apoio. Clara, você foi incrível, sussurrou Eduardo, olhando para mim com um olhar de orgulho e gratidão. Miguel parecia desconcertado e se retirou para um canto, enquanto a cerimônia continuava com um clima mais tenso, mas um pouco mais aliviado. Eu me concentrei em aproveitar o resto do dia com Eduardo e os amigos que estavam ao nosso lado. O casamento foi lindo, apesar da tensão que pairava no ar. A festa começou ao anoitecer e o local estava decorado com luzes cintilantes e flores frescas. Havia uma sensação de celebração e alegria no ar, mas eu sabia que havia um elefante na sala, a presença de Miguel e suas críticas. Durante a recepção, os convidados estavam se divertindo, dançando e conversando animadamente. Eu me sentia um pouco mais relaxada agora que a cerimônia tinha terminado. Eduardo e eu conversávamos com nossos amigos e familiares, tentando aproveitar a noite ao máximo. Quando cheguei à mesa de presentes, vi que Eduardo estava conversando com alguns amigos próximos. O grupo estava rindo e trocando histórias sobre o passado. Eduardo estava visivelmente mais relaxado e parecia estar se divertindo. Aproveitei para me juntar a ele, e logo eu também estava rindo das histórias engraçadas e das memórias compartilhadas. No entanto, o clima mudou repentinamente quando Miguel se aproximou, acompanhado de sua esposa, Helena. O sorriso de Helena era um tanto forçado, e eu percebi que ela estava visivelmente desconfortável. Miguel, por outro lado, parecia determinado a causar uma impressão. Eduardo, preciso falar com você, disse Miguel, interrompendo a conversa animada. Sua voz era firme e tinha um tom que não admitia contestação. Eduardo olhou para mim e fez um gesto com a cabeça, indicando que ia resolver a situação. Eu o segui e nos afastamos um pouco do grupo. Miguel e Helena estavam esperando por nós em um canto mais reservado do salão. O que está acontecendo? Perguntou Eduardo, tentando manter a calma. Eduardo, eu não posso deixar passar o fato de que você decidiu se casar com Clara sem considerar as implicações, começou Miguel, com um olhar severo. Eduardo fez uma pausa, respirando fundo antes de responder. Pai, já conversamos sobre isso. Clara e eu tomamos essa decisão juntos. Precisamos seguir em frente e tentar fazer o melhor para o nosso futuro. Miguel não parecia satisfeito com a resposta e continuou. Eu sei que você está apaixonado, mas você já pensou nas consequências? Não posso simplesmente ignorar o fato de que essa união pode não ser o que você realmente precisa. A tensão entre pai e filho era palpável. Eu observei de perto, sentindo uma mistura de frustração e tristeza. As palavras de Miguel eram como uma mancha escura em um dia de sol radiante. Miguel, eu não estou aqui para discutir decisões passadas, respondi, tentando manter a calma. Estamos aqui para celebrar o nosso casamento. Se você tem alguma preocupação, talvez seja melhor guardá-la para outro momento, completei. Miguel olhou para mim com um olhar frio, claramente desaprovando minha intervenção. Helena, ao seu lado, tentou mudar de assunto. Clara, você está linda. Só queria dizer isso, disse Helena, com um sorriso tenso. Espero que tudo corra bem para vocês. Eu agradeci, mas a sensação de desconforto persistiu. A conversa com Miguel tinha deixado uma sombra sobre a festa, e eu percebi que Eduardo estava visivelmente abalado. Mais tarde, enquanto todos estavam se acomodando para o jantar, eu tentei me concentrar nas partes boas da festa. Havia um buffet elegante, com pratos deliciosos e uma mesa de sobremesas que parecia um sonho. Os convidados estavam animados e a pista de dança estava cheia de pessoas se divertindo. No entanto, a atmosfera estava um pouco pesada. Eu me dirigi à pista de dança com Eduardo e tentamos aproveitar o momento. A música estava animada e, por um breve momento, conseguimos esquecer as tensões e aproveitar a companhia um do outro. No meio da noite, Miguel fez um anúncio inesperado. Pegou o microfone e começou a fazer um discurso. Sua voz ressoou pelo salão, e eu sabia que ele estava prestes a falar algo que poderia causar mais problemas.
Quero fazer um brinde ao casal, começou Miguel, com um tom que parecia mais solene do que festivo. Embora eu tenha minhas reservas, não posso negar que o amor entre Eduardo e Clara é genuíno. Espero que vocês encontrem a felicidade que estão buscando e que este casamento traga paz e prosperidade para todos nós. O discurso parecia uma tentativa de suavizar as críticas anteriores, mas a tensão ainda estava no ar. Eduardo e eu trocamos um olhar e eu podia ver o alívio misturado com a apreensão em seu rosto. A festa continuou, mas o impacto do discurso de Miguel ainda era evidente. Enquanto o evento avançava, eu tentei me concentrar no que realmente importava, celebrar o amor e a nova vida que eu e Eduardo estávamos começando juntos. As conversas e risadas ao redor nos ajudaram a esquecer um pouco a tensão, e eu sabia que, apesar dos desafios, estávamos criando memórias que durarão a vida inteira. O jantar em família foi marcado para o dia seguinte ao casamento. Era um momento que todos esperavam com expectativa, uma oportunidade para se reconectar e celebrar a união. No entanto, o que deveria ser uma ocasião alegre rapidamente se transformou em um evento tumultuado. A mesa estava elegantemente decorada, com uma toalha branca imaculada e velas acesas, criando um ambiente acolhedor e sofisticado. Havia uma variedade de pratos deliciosos, preparados com cuidado e carinho. Apesar do esforço para criar um ambiente agradável, a tensão estava no ar, como uma nuvem invisível pairando sobre a mesa. Eu me sentei ao lado de Eduardo, tentando manter uma aparência calma e tranquila. As conversas estavam animadas e os convidados pareciam estar se divertindo, mas eu não conseguia esquecer as palavras de Miguel na festa de casamento. A presença dele e de Helena parecia trazer um peso adicional à ocasião. Clara, como você está se sentindo? Perguntou minha mãe, enquanto servia um pouco de purê de batatas no meu prato. Ela tinha um olhar preocupado, percebendo que eu estava um pouco distraída. Estou bem, mãe, respondi, tentando forçar um sorriso. Só um pouco cansada, mas o jantar está ótimo. Eduardo me segurou a mão sob a mesa, oferecendo um gesto de apoio. Ele estava visivelmente tenso e tentava manter a conversa fluindo, mas não era fácil. Miguel e Helena estavam em um canto da mesa, e Miguel parecia estar avaliando tudo ao seu redor com um olhar crítico. Durante o jantar, o comportamento de Miguel se tornou cada vez mais incômodo. Ele fazia comentários sutis, mas mordazes sobre a comida e a organização, e seus olhares para Eduardo eram cheios de desaprovação. Helena, por outro lado, estava quieta, tentando evitar chamar a atenção para si mesma. Eduardo, este prato está um pouco salgado, não acha? Comentou Miguel, mexendo com o garfo no prato e olhando para o filho. Acho que a cozinha poderia ter sido um pouco mais atenta aos detalhes. Eduardo tentou manter a compostura, mas a frustração era evidente em seu rosto. Pai, eu acho que todos estão tentando fazer o melhor. Vamos aproveitar a refeição e relaxar. Miguel fez uma careta, mas não respondeu. O clima na mesa estava ficando cada vez mais desconfortável, e eu percebi que Helena estava tentando, sem muito sucesso, mudar de assunto. Clara, você mencionou que tem um hobby interessante. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Perguntou Helena, forçando um sorriso amigável. Eu gosto de jardinagem, respondi, tentando mudar o foco da conversa. É uma maneira relaxante de passar o tempo e me ajuda a desestressar. Helena fez um esforço para parecer interessada, mas seu olhar continuava voltado para Miguel, como se esperasse que ele dissesse algo para mudar a direção da conversa. No meio do jantar, Miguel fez outro comentário que fez o clima na mesa ficar ainda mais tenso. Não posso deixar de notar que você não convidou muitos amigos para o casamento, disse Miguel, com um tom que parecia um pouco acusador. Eu pensava que Eduardo tinha mais amigos próximos. Eduardo tentou conter a irritação, mas era evidente que estava lutando para manter a calma. Eu e Clara decidimos manter a lista de convidados mais restrita para torná-la mais íntima, explicou Eduardo. Às vezes, é melhor focar nas pessoas mais próximas. Miguel bufou, claramente não satisfeito com a resposta. A conversa continuou de forma entrecortada, com Miguel fazendo comentários esparsos e a atmosfera ficando cada vez mais pesada. Helena tentava suavizar a situação, mas parecia ser uma tarefa difícil. Quando a sobremesa foi servida, uma torta de maçã recém-assada, eu esperei que a situação melhorasse. Mas, ao contrário, Miguel fez um comentário sarcástico sobre a apresentação do prato.
Parece que a torta estava esperando um pouco demais para ser servida, observou Miguel, olhando para a sobremesa com um olhar crítico. Eduardo estava prestes a responder, mas eu coloquei a mão sobre a dele, tentando evitar uma discussão. A tensão era palpável e eu sabia que qualquer palavra a mais poderia acirrar ainda mais o clima. Finalmente, o jantar chegou ao fim e a maioria dos convidados começou a se levantar da mesa. As conversas eram baixas e cautelosas, e eu percebi que muitos estavam aliviados por poderem sair do ambiente tenso. Eduardo e eu nos levantamos e agradecemos aos nossos convidados, tentando manter um sorriso no rosto. Eu sinto muito por como as coisas aconteceram, disse Eduardo, enquanto ajudava a limpar a mesa. Espero que possamos superar isso. Eu também, respondi, abraçando-o, só espero que possamos encontrar uma maneira de lidar com essa situação. A noite terminou com um sentimento de alívio misturado com frustração. Apesar dos esforços para manter a celebração agradável, a presença de Miguel e sua atitude crítica havia deixado uma marca indelével. Eu sabia que a jornada à frente não seria fácil, mas estava determinada a enfrentar os desafios ao lado de Eduardo e fazer o melhor para nosso futuro juntos. O dia do almoço com a família de Eduardo foi marcado com um misto de ansiedade e expectativa. A ideia era promover um momento de reconciliação, um espaço para esclarecer mal-entendidos e tentar suavizar a tensão que havia surgido durante o jantar anterior. Era uma tentativa de fazer as pazes, de mostrar que estávamos todos dispostos a seguir em frente, apesar dos conflitos. Eu estava me preparando para o almoço com um sentimento de nervosismo. A ideia de encontrar Miguel e Helena novamente, depois do clima pesado da noite anterior, me deixava um pouco ansiosa. Eduardo, embora visivelmente preocupado, estava determinado a manter um espírito positivo e a criar um ambiente descontraído. A mesa estava posta com mais simplicidade desta vez, pratos simples e alimentos que todos gostavam. Escolhemos um cardápio mais casual para evitar qualquer crítica sobre a comida. As risadas e a conversa animada que esperávamos estavam ausentes, e o ambiente estava carregado de uma tensão palpável. Quando Miguel e Helena chegaram, cumprimentaram-nos com uma cortesia fria. Miguel foi o primeiro a falar, quebrando o gelo com um sorriso forçado. Clara, Eduardo, que bom vê-los novamente. Espero que esta refeição esteja à altura das expectativas, disse Miguel, sua voz era formal e distante. Eduardo forçou um sorriso e tentou fazer uma piada para aliviar a tensão. Bem, se o almoço estiver tão bom quanto a nossa última sobremesa, acho que estamos em boas mãos, respondeu ele, tentando descontrair o ambiente. Helena, que estava ao lado de Miguel, tentou contribuir com a leveza da situação. Espero que todos estejam com fome. Preparamos um prato especial para vocês, disse Helena, enquanto começava a servir a comida. Eu me sentei à mesa, tentando relaxar. As conversas iniciais eram sobre tópicos neutros, como clima e atualidades, mas logo a conversa se voltou para questões mais pessoais. Miguel, como sempre, fez um comentário que parecia ser um pouco fora de lugar. Clara, ouvi dizer que você tem um hobby interessante com jardinagem. Como está indo isso? Perguntou Miguel, seu tom parecia mais curioso do que genuinamente interessado. Sim, tenho gostado muito. Estou plantando algumas ervas e flores novas no jardim. É uma maneira relaxante de passar o tempo, respondi, tentando manter um tom leve. Isso é ótimo, comentou Helena, tentando parecer genuinamente interessada. Sempre ouvi dizer que jardinagem pode ser muito terapêutica. No entanto, a conversa rapidamente tomou um rumo inesperado quando Miguel decidiu abordar o assunto da festa de casamento de forma mais direta. Eduardo, já pensou em como pretende lidar com as finanças da família agora que estão casados? Perguntou Miguel. Seu tom parecia mais como uma interrogação do que uma preocupação genuína. Eduardo, claramente desconfortável com a pergunta, respondeu com cautela. Estamos trabalhando nisso. Clara e eu estamos tentando planejar tudo com cuidado e garantir que tudo esteja em ordem. Miguel fez uma careta e parecia não estar satisfeito com a resposta. Ele então se voltou para mim com uma expressão crítica. Clara, você tem alguma experiência com finanças? Isso pode ser útil para garantir que tudo corra bem. A pergunta pegou-me de surpresa, mas eu mantive a calma. Eu tenho alguma experiência, mas estamos trabalhando juntos para aprender e nos adaptar. É um processo de aprendizado para nós dois.
A conversa continuou, mas a tensão não diminuía. Miguel e Helena tentavam fazer parecer que estavam envolvidos, mas seus comentários eram frequentemente carregados de críticas sutis. Era claro que a tentativa de reconciliação estava sendo desafiada pela dificuldade de Miguel em aceitar a nova dinâmica familiar. Quando o almoço chegou ao fim, Miguel fez um esforço para parecer mais amigável. Foi bom ver todos vocês. Espero que possamos encontrar mais momentos assim no futuro, disse ele, com um sorriso que parecia forçado. Eduardo e eu tentamos responder com cordialidade, apesar da frustração que sentíamos. Também esperamos que possamos melhorar nossa comunicação, disse Eduardo, tentando terminar a conversa de maneira positiva. Após a partida de Miguel e Helena, Eduardo e eu nos sentamos à mesa, exaustos. Eu sinto que estamos enfrentando uma verdadeira batalha para manter a paz, disse Eduardo, passando a mão pelo rosto. Eu também, respondi, suspirando. Mas, apesar de tudo, estou feliz que tentamos. Espero que possamos encontrar uma maneira de lidar com isso e seguir em frente. A tarde terminou com um sentimento misto de alívio e frustração. Sabíamos que as dificuldades não haviam terminado, mas estávamos determinados a enfrentar os desafios juntos. A tentativa de reconciliação, embora difícil, era um passo importante para construir um futuro mais harmonioso. A manhã de sábado chegou com uma leve brisa e um céu parcialmente nublado, oferecendo um descanso bem-vindo do calor dos dias anteriores. O ambiente estava calmo e parecia ser o cenário perfeito para uma conversa importante. Eduardo e eu tínhamos decidido que era hora de enfrentar os desafios com Miguel e Helena de maneira mais direta. Queríamos esclarecer as coisas e, se possível, encontrar um caminho para resolver os conflitos que persistiam. Eu estava um pouco apreensiva. A ideia de confrontar Miguel novamente me deixava nervosa, mas sabia que era necessário para aliviar a tensão entre nós. Eduardo, por outro lado, estava determinado a manter um tom positivo e a criar um ambiente aberto para a discussão. Quando Miguel e Helena chegaram, a recepção foi cordial, mas o clima ainda estava tenso. Miguel entrou na sala com um olhar sério, enquanto Helena tentava parecer mais descontraída, embora sua tensão era visível. Bom dia, Clara, Eduardo. Espero que estejam bem, disse Miguel, com um tom formal. Eduardo, tentando quebrar o gelo, respondeu com um sorriso amigável. Bom dia, Miguel, Helena. Que bom vê-los. Espero que tenham tido uma boa manhã. Sim, muito obrigada, respondeu Helena, enquanto se acomodava no sofá. Estamos ansiosos para essa conversa. Sentamo-nos à mesa, onde havíamos preparado um café da manhã simples. A ideia era criar um ambiente mais descontraído, onde pudéssemos falar com sinceridade. Depois de algumas observações sobre o café e uma breve conversa sobre assuntos triviais, Eduardo tomou a iniciativa de abordar o tema principal. Miguel, Helena, queremos agradecer por terem aceitado este encontro. Achamos importante esclarecer algumas coisas para que possamos seguir em frente com um entendimento mais claro, começou Eduardo, tentando estabelecer um tom conciliador. Miguel assentiu, dando uma breve olhada para Helena, que parecia um pouco nervosa. Claro, Eduardo. Estamos aqui para isso. O que vocês gostariam de discutir? Eu tomei coragem e comecei a falar, embora minhas mãos estivessem ligeiramente trêmulas. Miguel, Helena, sabemos que houve alguns desentendimentos recentes, especialmente durante a nossa última reunião. Acredito que alguns dos nossos comentários e ações foram mal interpretados, e queremos garantir que estamos na mesma página, disse eu, tentando manter a calma. Miguel suspirou e parecia refletir sobre minhas palavras antes de responder. Clara, eu entendo que possa haver mal-entendidos. No entanto, alguns dos nossos comentários foram feitos com base em preocupações reais. Queremos o melhor para a família e, às vezes, a forma como expressamos essas preocupações pode não ser a mais adequada. Helena, vendo a oportunidade de intervir, adicionou. Às vezes, nossas preocupações são mal interpretadas como críticas. Não era nossa intenção causar desconforto. Queremos apenas garantir que todos estejam cientes dos desafios e possam enfrentá-los juntos. Eduardo, com um olhar de compreensão, respondeu. Agradecemos a honestidade. Nosso objetivo aqui é esclarecer qualquer mal-entendido e encontrar uma maneira de trabalhar juntos.
Também gostaríamos de ouvir suas preocupações específicas para que possamos abordá-las de forma construtiva. Miguel parecia estar refletindo profundamente sobre o que Eduardo disse. Após um momento de silêncio, ele falou com um tom mais suave. Entendo, Eduardo. Parte da minha frustração vem do desejo de ver a nossa família prosperar. Talvez tenhamos sido um pouco duros na abordagem, mas nosso interesse sempre foi o de proteger a integridade da família. E nós apreciamos isso, disse Eduardo. No entanto, também precisamos encontrar um equilíbrio entre expressar preocupações e apoiar uns aos outros de maneira construtiva. Helena concordou com um aceno de cabeça. Concordo. Talvez devêssemos todos fazer um esforço consciente para sermos mais compreensivos e menos críticos. Estamos todos na mesma equipe, afinal. Eu me senti aliviada ao ver que a conversa estava tomando um rumo mais positivo. Senti que Miguel e Helena estavam começando a entender nossa perspectiva, e isso me dava esperança de que poderíamos encontrar um meio termo. Agradecemos por estarem abertos para essa conversa, disse eu, com sinceridade. Vamos fazer o nosso melhor para comunicar nossas preocupações de forma mais clara e construtiva daqui para frente. Miguel e Helena pareciam mais relaxados após essa troca de palavras. Miguel, com um leve sorriso, disse: podemos começar de novo e tentar fazer isso da maneira certa. Afinal, somos todos parte da mesma família. Concordo, disse Eduardo, aliviado. Vamos nos esforçar para resolver esses problemas e fortalecer nossa relação como família. O café da manhã continuou com uma atmosfera mais leve. As conversas eram mais amigáveis e as tensões haviam diminuído consideravelmente. Apesar dos desafios que ainda restavam, o encontro foi um passo importante em direção à reconciliação. Quando Miguel e Helena se despediram, havia um sentimento de esperança no ar. Sabíamos que o caminho para a reconciliação seria longo, mas estava claro que estávamos dando passos na direção certa. Eu e Eduardo ficamos na sala após a partida deles, refletindo sobre a conversa. Acho que conseguimos fazer algum progresso hoje, disse Eduardo, olhando para mim com um sorriso esperançoso. Sim, foi um bom começo. Esperamos que possamos continuar assim, respondi, com um sorriso que refletia a mesma esperança. Enquanto o dia seguia, sentíamos uma sensação de alívio e otimismo. O desafio de construir uma relação mais harmoniosa estava apenas começando, mas estávamos prontos para enfrentá-lo juntos. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!